Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Autocríticas. Eu me chamo João da Silva e estamos no melhor mês do ano. Um mês que eu, pelo menos, gosto muito porque, como vocês sabem, eu sou um fã de filmes de terror e outubro é o mês do terror. É mesmo, é? É o mês do Halloween. Como vocês aí sabem, neste mês eu faço vários especiais recomendando filmes em formatos de listas, críticas, algumas curiosidades. E hoje vamos aí iniciar esse especial. Eu separei aqui 5 filmes indispensáveis para você que gosta do Halloween e quer ver muitos filmes de terror. Beleza? Se você quiser, me siga lá no Instagram, porque eu sempre falo sobre cinema de horror, cinema de suspense, além de outros gêneros específicos. Agora sim, vamos lá falar sobre 5 filmes de terror indispensáveis no mês do Halloween. Iniciamos aqui a nossa listinha com um clássico de 1968, dirigido e escrito por Roman Polanski, um dos maiores diretores do cinema, O Bebê de Rosemary, ou Rosemary Baby, um filme de terror lançado em 1968, que é dirigido e escrito por Roman Polanski. Esse filme ele é considerado, não só pelos cinéfilos, mas pelo cinema, pelo público, como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. O filme então vai nos apresentar a história aqui da Rosemary, né, interpretada aqui pela Mia Farrow, que ela é uma jovem de casa, né, que se muda juntamente com o seu marido, que é um ator, né, para um apartamento em Nova York. Porém, as coisas começam a ficar absurdas, sinistras, estranhas, quando dois dos vizinhos começam a ter um contato maior ali com a Rosemary. Isso depois que ela tem o seu filho. E assim, basicamente todo mundo, eu acho que já sabe um pouco da história desse filme. É um dos meus filmes favoritos. Eu acho que eu já recomendei O Bebê de Rosemary aqui no canal pelo menos umas 2 vezes. Eu gosto muito desse filme, principalmente porque ele traz muito do ocultismo e também traz alguns elementos do suspense e do terror psicológico para essa galerinha que acha que o pós-terror, na verdade, ele revolucionou o terror, ou que ele trouxe o terror de volta. Na verdade, isso é uma das coisas mais patéticas que eu poderia ouvir de um fã de terror. Mas eu gosto muito desse filme, principalmente primeiro pela atuação da Mia Farrow, também a direção do Roman Polanski e também alguns elementos sobrenaturais que o filme vai entrelaçando. A maneira em que o diretor ele trabalha com vários elementos sobrenaturais e psicológicos da produção realmente realça os nossos olhos, também cria ali um certo medo, uma sensação muito claustrofóbica e muito estranha na produção. Temos aqui ótimas interpretações, uma direção competente e um filme de terror muito clássico na década de 60, quase década de 70, vale muito a pena ser revisitado. Então, caso você não tenha assistido ainda O Bebê de Rosemary, aproveita, assiste, porque vale muito a pena. Bom, e temos aqui um filme que ele na época não foi tão conhecido somente pelos fãs do terror, mas que ele
começou a ser falado mais por conta da sua sequência. Eu poderia falar dessa sequência? Poderia, mas eu vou falar sobre o primeiro. Na verdade, ele é o segundo longa-metragem desse personagem que, pelo menos para mim, me conquistou demais, que é Aterrorizante ou Terrifier, filme de 2016, dirigido, escrito, produzido e editado aqui pelo cineasta Damien Leone. É o filme do palhaço Art, né, o Art the Clown, que vai nos apresentar aí a história ambientado ali na época do Halloween. Duas amigas, né, que é a Terry e a Dawn, elas são perseguidas por um palhaço assassino chamado Art the Clown na véspera do Halloween. Pois é, esse filme ele me impressionou muito, principalmente porque quando se trata de palhaços assassinos, a gente se lembra primeiramente do It, do Pennywise, né, que tem até os filmes lá do filme da década de 90 e o filme de 2017 e 2019. Mas eu gosto muito de Aterrorizante, principalmente porque ele é um filme grotesco, ele é um filme que traz muito do cinema de horror da década de 80, principalmente com os belíssimos efeitos práticos do projeto, além de ter ali atuações que não são boas, mas elas conseguem convencer o público. Bom, e o filme também, ele na época, apesar que foi um sucesso de público e crítica, né, principalmente pelos elogios à direção do Damien Leone, à atuação do ator que interpreta o Art the Clown, né, o palhaço Art, né, interpretado por David Thornton, e a atmosfera sombria da produção realmente chama muito a atenção. Terrifier também criou, né, não a tendência, mas ela criou e trouxe e resgatou muito o que a gente sentia falta ali com produções como Evil Dead, produções trashes lá da década de 80/90, e é um filme que, assim, ele é um filme que eu considero ele como apesar que tivemos em 2013 referente aos curtas, né, desse personagem, criasse um terror experimental. Eu acredito que esse filme aqui é o filme perfeito para você apresentar um portfólio, né? Porque o diretor, ele brinca com várias coisas, com várias técnicas, com vários planos, com várias motivações das personagens, as meninas, as personagens femininas. Então é um filme interessantíssimo, principalmente por esse fator. Se você quiser também, na Amazon Prime Video tem todos os filmes dessa franquia. Não tem os curtas, mas, por exemplo, o filme de 2013, né, que eu acabei esquecendo aqui, mas está lá na Amazon Prime Video, tem o Terrifier 2 e o Terrifier 1, que é esse que eu estou comentando aqui. Então, Terrifier de 2016 é uma ótima pedida para esse Halloween. Bom, e temos aqui mais um filme de 2016, esse que é um filme que me surpreendeu muito da primeira vez que eu tinha assistido, Quando as Luzes se Apagam, que é um filme que tem aqui o título original de Lights Out, né? Que é um terror sobrenatural / psicológico lançado em 2016, dirigido por David Sandberg e escrito por Eric Hanseater, né? Como eu disse, esse é um filme baseado em um curta-metragem que eu indiquei esse curta no meu vídeo sobre curtas aterrorizantes no YouTube, que eu vou deixar como recomendação aí nos cards, né? Basicamente, esse filme ele apresenta um conceito clichê, mas feito de uma maneira muito inteligente, né? Aqui nós acompanhamos uma personagem, a Rebecca, que é interpretada pela Teresa Palmer, que ela tinha uma porção de medos, principalmente quando as luzes se apagavam. Ela acreditava ser perseguida pela figura de uma mulher e anos mais tarde, seu irmão mais novo começa a sofrer o mesmo problema. Não vou falar sobre muita coisa, até porque tem muita gente que ainda não viu
esse filme por se tratar de um terror mais shopping center, como diz os grandes críticos de cinema, mas é um terror shopping center, mas que ao mesmo tempo vai apresentar uma história realmente muito bem dirigida, muito bem montada e muito bem escrita. Gosto muito, por exemplo, de como a direção do Tate traz ali os pontos clichês da produção, mas vistos de uma maneira muito interessante. Esse filme, a primeira vez que eu vi ele me causou um pânico, ele me causou uma sensação de medo. Sabe quando você fica com aquele cagaço? Então, realmente, esse filme me pegou na primeira vez que eu vi. Depois, mais vezes, eu acabei me acostumando com a premissa, mas ainda assim é uma produção muito inteligente porque ela cria situações que nos convencem que aquela história realmente dá medo. Gosto muito de como é feita ali a história envolvendo essa premissa sobre você não poder apagar a luz, porque quando você apaga a luz, acaba que você traz ali o tal da entidade, e assim, tem toda uma história, um filme que gira em torno dessa entidade, né, assim, entre aspas. É um filme que, ao mesmo tempo que ele brinca com as suas sutilezas, com os clichês do gênero, ele também cria ali ideias muito boas. Tem alguns problemas na produção? Tem, mas esses problemas passam muito despercebidos. É uma produção que chamou muito a minha atenção na primeira vez que eu vi, e se você ainda não assistiu, assista porque vale muito a pena. Se a gente tá falando de filme de terror para assistir no Halloween, a gente não pode esquecer de um dos maiores clássicos da história do cinema, que é O Exorcista. Filme clássico do cinema de terror sobrenatural, que é basicamente o filme que pensa em terror, a gente pensa em O Exorcista, produção estadunidense de 1973, dirigido pelo incrível diretor que faleceu recentemente, que é o William Friedkin. É baseado, eu tenho um livro aqui, mas enfim, tá na bagunça ali, que é baseado no livro de uma das maiores leituras que eu já tive em toda a minha vida, que foi escrita pelo William Peter Blatty. A história, eu acho que vocês já sabem, né? Conhecemos a Regan, né, que é uma garota de 13 anos e começa a apresentar um comportamento doentio, um comportamento estranho, e a sua mãe, a Chris, ela precisa fazer o que pode para poder ajudar a sua filha, né? Ela vai no psiquiatra, não dá certo, e ela precisa ali, ela contacta um padre, que é o Padre Carras, que por sua vez contacta um padre que já fez alguns exorcismos e tal. Eu já fiz um vídeo específico aqui no canal, num quadro em que os haters dizem que eu copio de um tal criador, mas enfim, essa aí é para outra história. Cara, O Exorcista é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. É um filme deliciante, é um filme que ele provoca medo, que ele provoca aflição, ele tem várias histórias de bastidores, pessoas que morreram. É um daqueles filmes que traz aquelas maldições ali do set de filmagem, mas é um filme para sua época, revolucionou não somente o terror sobrenatural, mas o terror slasher, mas o terror psicológico, mas o terror de vários subgêneros. E eu gosto muito de como as atrizes, a que faz a Chris, a Evelyn Burstyn e também a Linda Blair, ambas elas possuem interpretações muito boas. Esse foi um dos filmes que quebrou os paradigmas lá das premiações, principalmente o Oscar, né? Venceu ali na categoria de melhor som e tal, né? E é um filme que ele tem uma coisa muito que incomoda muito o telespectador, principalmente pelos planos e como o diretor manipula as nossas emoções na história mesmo. Então é um filme que tem uma sensibilidade, traz um terror psicológico também, traz também um contraste entre o psicológico e também o sobrenatural,
traz também essa crítica, por exemplo, ao capitalismo. Muitas pessoas não veem isso, mas acaba que o filme também traz muito disso, até porque não tem a presença do pai. Eu já falei isso no meu vídeo. Assistam o meu vídeo, mas O Exorcista é um marco da história do cinema e é um filme que precisa ser muito revisitado. Assista o clássico, porque a gente vai ter o Exorcista The Vault, que vai ser uma das piores coisas que a gente vai poder ver na sala de cinema. E por fim, mas não menos importante, um filme que também traz muitas das referências de O Exorcista, que é um filme que particularmente eu gosto, mas eu não sou apaixonado, que é O Hereditário, ou Hereditary, filme de terror sobrenatural, também terror sobrenatural, que é da A24, dirigido, escrito e produzido por um diretor que eu não sou muito fã dele, mas aqui ele mandou bem na sua estreia como diretor de cinema, que é o Ari Aster. Esse filme é repleto de estrelas conhecidíssimas, Alex Wolff, Toni Collette, entre vários outros, né? O filme vai retratar basicamente o luto de uma família que depois que a matriarca da família morre, sérias coisas começam a acontecer, e depois uma criança, a filha mais nova morre também, acaba que a família entra em várias coisas bizarras relacionadas a um culto sinistro. É um filme que particularmente eu gosto, principalmente pela direção. Eu acho a direção do Ari Aster é muito eficiente, traz momentos eletrizantes, traz momentos assustadores. Foi um dos filmes que, assim, a partir de quando você começa a ver muitos filmes de terror, você acostuma com os padrões do gênero. E é muito interessante porque o Hereditário traz uma premissa conhecida, mas ao mesmo tempo é feita de uma maneira muito eficiente, mas também muito eficaz, né? Temos poucos jump scares e eu acho que o diretor ele sabe do que ele está fazendo. Para quem quiser aí, por exemplo, também uma dica extra, o Ari Aster, ele também é um diretor que ele começou com curtas-metragens que estão disponíveis no YouTube. E é muito interessante como a gente observa tanto o trabalho dele em longas e em curtas, como ele traz coisas novas para o terror. Não quero dizer aqui para vocês que o Hereditário é tipo um novo Exorcista dos anos 2010, 2018, mas é um filme que ele traz muitas referências a grandes clássicos, como o próprio Exorcista, a Profecia, principalmente unindo muito o horror. Eu gosto muito e acho que grande parte dos cinéfilos que gostam de filmes de terror, e foi uma das coisas que o Oscar errou feio, errou rude, que foi não ter indicado a excelentíssima atriz Toni Collette, que para mim é uma atriz que muita gente acabou conhecendo por conta de O Hereditário, mas que ela já fazia papéis incríveis. Em 99 ela fez ali o Sexto Sentido, mas enfim, é um filme, O Hereditário é um filme muito interessante. Claro, o diretor, eu não acho ele grandes coisas, até porque ele fez Midsommar, que é um filme controverso, fez Botemento, que eu particularmente não assisti ainda, mas O Hereditário é uma obra-prima. Obra-prima nem tanto, mas é uma obra muito interessante porque ela traz muitas ideias fantásticas no longa, traz vários momentos aterrorizantes e atuações de primeira. Pois é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso especial de Halloween que vai acontecer aí durante o mês de outubro. Então, se você quiser que eu continue aqui com esses vídeos, já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E deixe aí nos comentários algumas dicas de filmes de terror para ver no Halloween, porque eu vou querer ver esses filmes também. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima Jornada Críticas, valeu e até a próxima. Are you listening?
Damn. Yeah.